Você já imaginou encontrar um animal congelado em pleno salto ou no meio de uma batalha mortal? Pode parecer coisa de ficção, mas é a pura realidade da natureza, onde a sobrevivência pode ser mais surpreendente do que qualquer história que você já tenha ouvido. De raposas congeladas em momentos de busca por comida, até mamutes que desafiam o tempo, os exemplos que vamos explorar são mais do que incríveis. Eles são um lembrete de que a vida pode ser preservada de maneiras que jamais imaginamos. Nos rincões mais gelados do planeta, a natureza desafia até mesmo os mais resistentes. Rios e lagos inteiros transformam-se em esculturas de gelo, aprisionando tudo em seu caminho. Essa capacidade de congelar a própria essência, ao mesmo tempo bela e assustadora, nos lembra como os humanos, frágeis sem suas invenções, dependem de ferramentas para sobreviver. Desde casacos acolchoados que parecem verdadeiros escudos térmicos, até lareiras que resgatam o calor perdido, a sobrevivência é quase uma dança sincronizada com o ambiente. Imagine-se numa noite de inverno, enrolado em um cobertor ao som de uma boa música. Essa, aliás, é uma das melhores formas de valorizar o calor. Curiosamente, enquanto a ciência permite aos humanos adaptar-se ao frio, os animais jogam com suas próprias regras. Pinguins, por exemplo, unem-se em grupos para aquecer-se, enquanto o urso polar utiliza sua espessa camada de gordura. Mas, e quando o frio extremo os pega de surpresa? Muitos deles não têm a chance de lutar, sucumbindo ao gelo implacável. Isso nos faz refletir. Se até a vida selvagem, com todos os seus instintos, é surpreendida, o que dizer de nós, que dependemos tanto de conforto e planejamento? E por falar nisso, há histórias de animais que nos ensinam lições surpreendentes sobre resiliência e fragilidade. Raposas congeladas. Em 2017, uma cena inusitada na Alemanha deixou o mundo perplexo. Uma raposa completamente congelada, presa em um bloco de gelo. A imagem parecia saída de um conto surreal, mas era a dura realidade. Os especialistas acreditam que o animal caiu ao atravessar uma camada fina de gelo enquanto buscava alimento. Pense nisso. Mesmo a astúcia da raposa, símbolo de inteligência e cautela, pode ser vencida pela imprevisibilidade da natureza. Esse fato serve como um alerta tanto para nós quanto para quem vive em regiões de frio extremo. Não subestime o poder de um rio aparentemente inofensivo. Para evitar tragédias como essa, moradores locais sempre reforçam a importância de conhecer o terreno. Usar ferramentas simples, como varas para testar a espessura do gelo, pode fazer toda a diferença. Já imaginou como seria útil carregar um kit de emergência em aventuras assim? Corda, lâmpada de cabeça e até um apito podem salvar vidas. E não só humanas. Por mais que a raposa não tenha tido essa sorte, sua história ecoa como um lembrete sobre os perigos invisíveis que nos cercam, mas que, curiosamente, também cercam outros animais. E falando em tragédias coletivas, espere até ouvir o que aconteceu com cavalos no Cazaquistão. Cavalos em massa. Imagine o desespero de encontrar 42 cavalos congelados em um lago. Foi exatamente o que aconteceu no Cazaquistão, onde o rigoroso inverno transformou a tragédia em um cenário quase cinematográfico. Os moradores explicaram que os animais, provavelmente buscando água ou tentando escapar do frio, acabaram caindo no gelo fino. A imagem dos cavalos aprisionados é um lembrete poderoso de como a natureza não faz concessões, mesmo para seres tão majestosos. Se a magnitude dessa cena não fosse real, poderia facilmente ser confundida com um conto de ficção. Para prevenir situações tão devastadoras, pastores locais reforçam que é essencial manter os animais protegidos e próximos ao estábulo durante os meses mais severos. Nos ensina também sobre o cuidado que devemos ter ao planejar algo que dependa de fatores naturais imprevisíveis. Afinal, um pequeno erro de cálculo pode levar a grandes perdas. E se 42 cavalos são impactantes, imagine o que pode acontecer quando o gelo, em vez de ser uma sentença, se torna um recurso para a sobrevivência. Espere até conhecer as rãs que enfrentam o frio com maestria. Rãs que sobrevivem ao congelamento. Enquanto muitos sucumbem ao frio extremo, algumas espécies de rãs transformam o congelamento em uma estratégia de sobrevivência impressionante. A rã da floresta, por exemplo, congela quase completamente durante o inverno, com seu coração parando de bater e seu corpo endurecendo. Mas aqui está o segredo. Elas usam glicose como um tipo de anticongelante natural, protegendo seus órgãos vitais de danos. Quando o clima esquenta, elas simplesmente despertam como se nada tivesse acontecido.
Fascinante, não? Talvez até nos inspire a encarar as adversidades como uma pausa estratégica em vez de um fim definitivo. Esse fenômeno nos mostra como a natureza pode ser engenhosa. Imagine aplicar esse conceito ao nosso dia a dia. Usar momentos difíceis como um período para acumular energia e se preparar para um retorno mais forte. No mundo humano, isso poderia ser como investir em um curso durante uma fase de incerteza ou reavaliar prioridades em tempos desafiadores. Assim como as rãs, às vezes precisamos de um antídoto para enfrentar o que parece intransponível. E se as rãs congeladas nos intrigam, espere até saber o que aconteceu com dois alces que tiveram um destino ainda mais surpreendente. Chifres de alces no congelante. Alasca, uma cena única chamou a atenção. Dois alces foram encontrados congelados, em meio a uma luta. Seus chifres permaneciam entrelaçados, imortalizando o momento em que provavelmente disputavam território ou uma parceira. É fascinante pensar como o gelo, com sua capacidade de preservar, transformou essa batalha em um quadro natural. Como um lembrete poético e trágico. Esses alces nos mostram que até os mais fortes podem ser vencidos quando subestimam o ambiente. Isso nos leva a refletir sobre os conflitos em nossa própria vida. Às vezes, insistimos em batalhas desnecessárias, esquecendo de analisar o terreno onde estamos lutando. Não seria mais sábio escolher nossas disputas com mais cuidado? Afinal, um conflito pode consumir nossas forças e, como os alces, nos expor a perigos invisíveis. E se o gelo pode capturar uma briga em movimento, imagine o que acontece com seres mais ágeis, como peixes. O próximo fenômeno vai deixar você ainda mais intrigado. Peixes congelados em movimento. Agora imagine peixes congelados em pleno salto, como se estivessem dançando no ar. Esse fenômeno, documentado na Dakota do Sul, deixou cientistas e curiosos boquiabertos. Uma combinação de frio extremo e temperaturas que caíram abruptamente transformou a água em uma armadilha instantânea, capturando os peixes em movimento. O resultado? Uma espécie de onda de peixes cristalizada no tempo, como se o próprio inverno tivesse decidido brincar de escultor. Mas o que podemos aprender com isso? Talvez seja um lembrete de que até mesmo os momentos mais dinâmicos podem ser interrompidos de forma inesperada. Por isso, vale sempre estar preparado para mudanças bruscas, seja na vida ou na natureza. No mundo dos humanos, isso pode significar ter um plano B ou ser flexível diante do imprevisto. Se os peixes em movimento impressionam, espere até conhecer os incríveis jacarés que desafiam o frio de uma maneira completamente inesperada. Jacarés resistentes. Você sabia que os jacarés podem sobreviver ao congelamento parcial? Pois foi exatamente o que aconteceu na Carolina do Norte, onde esses répteis provaram ser verdadeiros mestres da adaptação. Quando a superfície dos lagos congela, eles posicionam seus focinhos para fora do gelo, permitindo que continuem respirando, enquanto seus corpos entram em um estado de quase hibernação. É como se eles dissessem: "Ok, frio, você venceu por hoje, mas eu volto em breve." Essa estratégia de sobrevivência é um verdadeiro espetáculo da natureza. E o que isso nos ensina? Que às vezes resistir não significa lutar, mas sim adaptar-se às circunstâncias. No mundo humano, isso pode ser tão simples quanto ajustar seus hábitos durante um período difícil, como economizar em tempos de crise ou buscar novas formas de aprendizado quando tudo parece estagnado. Assim como os jacarés esperam pacientemente o gelo derreter, devemos estar prontos para agir no momento certo. E falando em momentos congelados no tempo, o próximo caso leva essa ideia ao extremo. O mamute pré-histórico encontrado na Sibéria. Mamute pré-histórico em 2013. Uma descoberta extraordinária abalou a ciência. Um mamute congelado foi encontrado na Sibéria, com seu corpo em excelente estado de conservação, até mesmo com sangue ainda líquido. Essa preservação quase perfeita fez surgir debates sobre a possibilidade de clonar o animal, trazendo à tona questões sobre ética, biotecnologia e o poder do congelamento. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é que o mamute estava perfeitamente preservado em um bloco de gelo, como se tivesse sido transformado em uma cápsula do tempo. Agora, imagine o impacto que esse tipo de preservação pode ter nas nossas próprias vidas. O que seria capaz de resistir ao tempo se tivéssemos essa capacidade de preservação? A lição aqui é que, assim como o mamute, podemos, de alguma forma, preservar o melhor de nós mesmos em tempos de dificuldade. Em vez de sucumbir, é possível
criar legados duradouros, como a ciência está tentando fazer com a clonagem. E já que o gelo é uma maneira poderosa de manter as coisas intactas, espere até ver o caso bizarro dos peixes que foram encontrados congelados em uma briga no gelo. Peixe. Engolindo outro agora, prepare-se para um fenômeno raro e fascinante. Em uma ocorrência rara, 2 peixes foram encontrados congelados em pleno confronto, com um engolindo parcialmente o outro, tudo imortalizado no gelo. Este fenômeno nos leva a uma reflexão profunda sobre como, em momentos de luta ou conflito, muitas vezes nos vemos presos em situações que aparentemente não têm saída. Os peixes, no entanto, ficaram congelados para sempre, como uma lembrança de que até os maiores antagonismos podem ser paralisados pela força implacável da natureza. O que podemos aprender com essa cena congelada? Talvez seja o fato de que nem todo conflito precisa ser resolvido imediatamente. Em vez disso, há momentos em que a paciência e a espera podem ser as melhores respostas. E como esse fenômeno nos lembra, às vezes o gelo, em vez de ser um inimigo, pode ser um aliado na preservação das nossas próprias batalhas internas. E quando pensamos em batalha, em resistência ao imprevisto, lembramos de tudo o que vimos até agora. Cada um desses animais e eventos nos ensina uma lição sobre adaptação, sobrevivência e, acima de tudo, a importância de não subestimarmos os elementos que regem o nosso mundo. E agora, imagine como seria se, assim como esses animais, você pudesse se adaptar e prosperar mesmo nas condições mais desafiadoras. O que você faria para resistir ao inesperado? Compartilhe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre os mistérios da natureza e como aplicá-los no seu próprio caminho de sucesso.